Olá, sejam muito bem-vindos ao Família na Real. Gratidão por estar aqui e espero te fazer uma boa companhia. Os dados mostram um aumento significativo dos feminicídios no Brasil. Somente em 2024, o país registrou mais de 1.400 mulheres assassinadas por razões de gênero, o maior número desde que o feminicídio foi tipificado como crime em 2015. Esse crescimento não é pontual, ele é contínuo e alarmante. As notícias mais recentes mostram mulheres mortas dentro de casa por companheiros ou ex-companheiros, muitas delas já vítimas de violência doméstica, algumas inclusive com medidas protetivas em vigor. Em estados como São Paulo, os números de feminicídio em 2025 já superaram os registros do mesmo período de anos anteriores, o que acende um alerta ainda mais grave. Esses casos não são episódios isolados. Eles revelam um cenário preocupante de crescimento da violência contra a mulher e nos obrigam a fazer uma reflexão profunda. Por que os feminicídios continuam aumentando, mesmo com a legislação específica e com redes de proteção existentes? O Família na Real de hoje abre espaço para esse debate necessário. Vamos falar sobre os tipos de violência, o ciclo de violência doméstica, os instrumentos jurídicos de proteção, os impactos sociais, especialmente, e sobre os filhos, e principalmente o que pode ser feito para evitar que a violência chegue ao seu estado mais extremo, o feminicídio. Começa agora o Família na Real e é na TV Cidade Verde. Para tratar desse assunto, recebo hoje uma delegada que atua diretamente na linha de frente do enfrentamento à violência contra a mulher, trazendo uma visão prática, técnica e humana sobre esse tema tão urgente. A doutora Natália Sampaio de Figueiredo, delegada de Polícia Civil do Estado do Piauí, titular do Núcleo Policial Investigativo de Feminicídios de Teresina. Doutora Natália, muitíssimo obrigada por estar aqui mais uma vez conosco. Eu que agradeço o convite, no Família. Sentar, fique à vontade. Doutora Natália, o nosso tema hoje é um tema muito sensível, né? Eu sempre gosto de lhe convidar porque eu gosto muito da forma que você aborda, da forma, enfim, da sua prática. Você tem muito o que nos acrescentar e as últimas notícias não foram nada assim, boas, principalmente para a mulher, para a família, para as adolescentes, porque a gente sabe que o feminicídio também preocupa muito, porque as crianças, as mulheres, meninas e adolescentes também são vítimas. E eu até trouxe aqui alguns nomes que nós ouvimos falar recentemente. A Tainara, que foi arrastada, inclusive teve suas pernas amputadas. A Daniele, que foi morta a facadas na frente dos filhos dela. A Lane e a Laíse, que foram baleadas. A Catarina, que foi violentada e estrangulada. A Maria Catiane, agredida e achada morta após cair do 10º andar. Todas elas vítimas de um crime recorrente no Brasil, conforme a gente disse, que é o feminicídio. E nos 6 primeiros meses de 2025, foram 718 casos. Na média, 4 mulheres são mortas todos os dias no país. Então, é um crime que não para de crescer, né? Então, seja muito bem-vinda, doutora Natália. A gente está agora aqui mostrando, a gente quis realmente começar o programa trazendo essas notícias que foram aí bastante recorrentes nos meios de comunicação nas últimas semanas, vamos dizer assim. Verdade, são notícias que chocam, né? Mas não por isso a gente tem que parar de tratar sobre o tema, né? Eu costumo dizer, doutora, que o conhecimento liberta e salva vidas. Então, esse trabalho, como estamos fazendo agora, falar sobre o tema, nos ajuda a conscientizar essas mulheres, porque não vai começar no feminicídio, a violência doméstica e familiar, ela é progressiva. Então, quando essa mulher percebe
percebe que determinadas atitudes no relacionamento são atitudes abusivas e ela se entende como vítima, ela tem a possibilidade de sair desse ciclo e evitar chegar a uma situação irreversível, que é o feminicídio. Isso, a gente escuta muito falar em prevenção, não é, doutora Natália? Que talvez seja aí uma das maiores ferramentas que as pessoas que trabalham na área tenham hoje. A gente sabe que existe esse trabalho, mas a gente sabe também que ele tem que ser intensificado em todas as frentes, não é isso? Em escola e pessoas que trabalham, né, que aplicam a Lei Maria da Penha. Verdade. A violência doméstica familiar, ela é complexa. Então, a gente não vai atuar apenas na repressão. É importantíssimo, obviamente. A gente vê os números do Piauí em 2024, mais de 87% dos autores, eles foram presos ou em sede de flagrante ou através de medida cautelar. Mas, de fato, a prevenção é primordial. E a senhora até tratou algo importante, que é a questão das nossas crianças, né? O observar como os nossos filhos estão sendo criados para que futuros agressores não surjam, né? Então, esse trabalho preventivo de conscientização é importantíssimo para a gente conseguir reduzir esses números. Excelente, doutora. A gente vai já conversar sobre esse trabalho com mais detalhes. E eu queria começar falando sobre os tipos de violências. A gente sabe que muitas pessoas que não têm o conhecimento e muitas vezes a gente acha, olha, todas as pessoas sabem sobre violência, sabe o que são as violências e por vezes não, né? Muitas vezes adolescentes, pessoas pensam que a violência é somente a violência física. E nós temos aí a Lei Maria da Penha, que elenca essas violências. Eu queria que você falasse um pouco sobre elas. Verdade. A realidade, principalmente quando a gente chega, por exemplo, no interior do estado, e que várias mulheres até relatam, eu pensei que era apenas a violência física. Então, esse abuso psicológico também é violência, eu também estou sendo vítima. E a Lei Maria da Penha, ela nos traz a violência psicológica, que até 2021 não tinha tipificação penal, não era previsto no Código Penal como um crime, embora já se poderia pedir medida protetiva, mas não era visto como crime. A violência sexual, doutor, quantas mulheres elas passam por violência sexual na constância de uma união estável, de um casamento, de um namoro e não se apercebem como vítima. A violência patrimonial, que até com o caso da Ana Hickman foi algo que foi bastante debatido, né? Quando o companheiro, o esposo, ele se apropria do bem, né? Por exemplo, o salário da vítima, muitas não se apercebem. Violência moral. Então, são violências que são previstas no Código Penal, na Lei Maria da Penha, e temos outras, como já vem sendo debatida a questão da violência política que muitas mulheres vivem, que é justamente essa questão do impedimento de mulheres a participarem do cenário político, seja no contexto de candidatura ou até mesmo no livre exercício do seu mandato. Temos a violência vicária, que é justamente quando o autor utiliza terceiros para abalar psicologicamente a vítima, por exemplo, os filhos. Então, são vários tipos de violências que muitas mulheres não se apercebem como vítimas e continuam nesse ciclo também pela falta de conhecimento. Isso, e é importante a gente falar, doutora, que essa violência, como ela vem ali se contextualizando, ela por vezes nem está expressa, mas, por exemplo, a gente ouve muito falar na violência processual também, contra a mulher, que tem sido, na minha área, por exemplo, ela é muito presente, a violência institucional também, não é? Então, é importante que a mulher, ela perceba essas situações que estão dentro de cada violência, né, que a gente tem. Por exemplo, a violência patrimonial, ela é muito séria, né, na minha área também é muito presente. A gente vê quantos ex-casais, eles lutam ali, e a mulher principalmente, para receber a sua meação, receber os seus direitos patrimoniais, porque existe uma fraude à partilha, porque o ex-parceiro escondeu a vida inteira, manipulou essa mulher a vida inteira para que ele só administrasse o patrimônio. Então, realmente são muitas formas de violência e que essa mulher ela deve estar atenta, né, para que ela possa procurar ajuda, ela possa tirar suas dúvidas com vários especialistas, porque que bom que nós estamos aí aumentando pessoas como você, doutora, me permita chamá-la assim, que você é mais nova, bem mais nova, e
pessoas como você que estudam, que se dedicam a esse tema que é tão importante. Né? É verdade. E como a gente já vem dito, né? A gente tem que tratar sobre esse tema porque durante muito tempo era um tabu, não se falava sobre isso. Então são violências que sempre existiram, apenas estão ganhando nome, apenas estão ganhando tipificação penal, mas que é necessário que se debata sempre, sempre. Não se pode se calar no contexto de violência. Sim. Doutora, como é que na sua concepção você explica esse ciclo de violência? Nós temos até a psicologia explicando e mulheres que não conseguem sair desse ciclo de violência, né? A gente sabe que são vários fatores, mas eu gostaria que você falasse à luz da sua experiência prática, como é que se dá esse ciclo de violência, que essa mulher ela fica presa, essa mulher ela fica ali muitas vezes, ela fica até ou porque ela não sabe ou porque realmente ela acha que é a única forma de amar, ela não acredita. Eu até já trouxe uma colega psicóloga aqui que a gente falava sobre isso, esse relacionamento que chega a ser realmente doentio, mas que a mulher permanece muitas vezes. A violência doméstica familiar ela é progressiva. Eu falo assim que o agressor ele não vai chegar dando um empurrão, né? Ele não vai, eu até falo assim, é como se fosse uma presa e um predador. Ele não vai chegar de uma vez. Então, a violência doméstica familiar ela vai progredindo. No que tange ao ciclo, segundo os estudos, trazem o quê? A fase da tensão, que é a pré-agressão, em que existe aquela situação, até a forma mais grosseira de falar, e como é progressiva, essa forma de falar, essas atitudes em relação à vítima vai se tornando cada vez mais agressiva até chegar à fase realmente da violência em si, que aí a gente tem as formas de violência que acabamos de citar, que previstas na Lei Maria da Penha. Seguindo de uma outra fase, que é justamente quando a vítima acha que o agressor mudou. Eu vejo muito em sede de delegacia as vítimas procurarem a delegada e dizerem, olha, eu não quero mais seguir com a questão do inquérito, porque ele mudou, ele é outra pessoa. Essa é a fase que se chama de lua de mel, que é quando a vítima ela se engana, pensa que o agressor mudou, e muitas vezes o fator seria justamente uma possibilidade de prisão em que ele finge que agora é mais carinhoso, que é mais compreensivo, ou então até mesmo quando a vítima pensa em sair de casa, e aí ele faz esse movimento para tentar persuadi-la. E como um ciclo, ele vai retornar para a tensão, muitas vezes nem mais passa para a tensão, da lua de mel já vai para a agressão. Sim. E as mulheres, como você mesmo falou, elas permanecem porque muitas vezes são dependentes emocionalmente, como você bem falou, ela só entende que ali é a única forma de amar, que é aquilo que ela merece, que ela não teria possibilidade de uma outra relação. A dependência econômica, que a gente vê que muitas mulheres, elas abrem mão da sua vida profissional para cuidar dos filhos, para cuidar de casa. Então, sem uma forma de se manter economicamente, muitas vezes elas permanecem. E os filhos, sem dúvida nenhuma, é outro fator que faz com que a vítima fique na questão do contexto de violência, porque temem a respeito do futuro dos filhos, o comprometimento na vida escolar. Então, muitas permanecem por diversos fatores e jamais porque gostam de apanhar, como infelizmente a gente escuta ainda. Infelizmente, essa frase ainda é muito falada. Inclusive, a gente vê, doutora, que a gente, né, essa mesma colega que a gente trouxe aqui, que é da área de psicologia, ela falava que geralmente o agressor, ele, como você disse, é um ciclo, né? Então, ali no período da conquista, do namoro, ali antes do casamento, antes de realmente eles firmarem uma relação mais séria, ele já tem toda essa manipulação, né? Ele passa a ser uma pessoa completamente diferente do que ele vai se mostrar ali durante a relação, ao final da relação, porque muitas dessas pessoas realmente, agressores, eles são doentes, né? Eles são psicopatas, ou eles vêm de uma família que realmente vive na violência, ele cresceu na violência, e acontece muito isso na prática, né, doutora, na sua
visão. Verdade. Assim, eu digo que também tem a questão de índole. Muitos agressores vêm de famílias estruturadas, onde havia amor, havia respeito, mas é da pessoa. Mas, sem dúvida nenhuma, a criação é um fator primordial. A criança, ela é uma esponjinha, então ela vai absorvendo os estímulos que ela vai tendo no meio, inclusive no meio familiar. Então, se um menino ele cresce vendo o pai sendo agressivo com a mãe, ele vai naturalizar isso. E outro fator que eu digo, se a menina também cresce vendo a mãe sendo agredida, desrespeitada, ela vai achar que isso é comum. Não é à toa que em muitas palestras que eu ministro, vem mulheres conversar comigo, contando que viviam violência e que também a mãe vivia isso. Então, ela naturalizou também. Então, é tanto a atenção com relação à criação dos meninos, como também a atenção à criação das meninas. Esse meio em que eles vivem para que não haja perpetuação da violência. Por isso, tão importante essa prevenção vindo na escola, né? Porque às vezes na família isso não é possível. Como a gente viu, eu lhe passei o podcast da Natuza, né, que eu lhe falei, que ela trazia esse tema no Spotify, e ela dizia que a presidente do Instituto Maria da Penha, ela dizia que fez uma pesquisa em diversos órgãos, né, e ela conversava com alguns meninos, e esses meninos relatavam que eles tinham um namoro que eles batiam, né, que eles tratavam a namorada mal. Aí ela perguntou, e por que você trata a sua namorada mal? Aí ele dizia, olha, é porque meu pai faz isso com minha mãe, mas sempre que ele faz isso com minha mãe, eu me tranco no quarto, eu coloco um fone de ouvido, eu choro e realmente eu não gosto. Aí ela insistiu, mas por que então você faz com seu namorado? Aí ele diz assim, porque eu não sei amar de outra forma. Então, assim, realmente é muito forte, porque a gente pensa que isso não é possível, né? Mas é possível. É toda uma desconstrução social que tem que ser feita. A violência doméstica familiar, ela existe desde que o mundo é mundo. Hoje é que já se debate mais, se fala mais sobre isso. Que bom, não é, doutora Natália? Que bom, mas é algo que tem que ser desconstruído, esse machismo, esse patriarcado, tudo isso vem o quê? Como você mesmo falou, através da educação, da importância do papel das escolas. Isso, e ela fala também muito sobre uma lacuna que existe muito grande, que é a capacitação dos agentes públicos. Essas pessoas que acolhem as mulheres, que ouvem as histórias, né, que são profissionais ali, que tem que receber a mulher naquele momento, e até por questões de preconceito deles próprios, né, eles não conseguem, vamos dizer, aplicar satisfatoriamente a lei e acabam revitimizando essa mulher. Exato. Não é? Quem trabalha numa delegacia que trata com pessoas em condição de vulnerabilidade, seja a questão de uma delegacia da mulher, de delegacia do idoso, de menor vítima, tem que ter perfil. Você não vai colocar uma pessoa que não tenha perfil para esse tipo de atendimento, porque ocorre justamente o que você falou, uma revitimização. Ou seja, aquela pessoa ela já passou por uma violência e, através de um mau atendimento, onde não deveria acontecer, ela passa por uma nova forma de vitimização, né? Então, é importante, isso é uma coisa que eu levo muito, é uma bandeira que eu levanto, que é a questão da atenção dos tipos de profissionais que a gente coloca nessas delegacias que tratam com grupos vulneráveis. Sem falar no conhecimento, não é isso? Porque essa capacitação, ela até falava muito, o perfil, claro, o perfil humanizado, né? O perfil, porque, como a gente falou, tem muito viés de gênero, de raça, de tudo, né? Das pessoas de transfobia, enfim, de tudo, né? E é preciso que, além dessa sensibilidade de humanização, tenha também a questão do conhecimento, né? Essa necessidade de capacitação de vários profissionais que não estão preparados para receber a mulher em todas as frentes ali. É isso? Verdade. Doutora, a gente vê que muitos casos de feminicídio, eles são precedidos por uma longa história de violência, como a gente conversava aqui. Na sua experiência, quais são os sinais que indicam que uma relação abusiva ela está escalando ali para um risco real de morte?
Bem, como eu disse, ela é progressiva, a violência, né, no contexto familiar. Então, começa a questão justamente de um controle, no geral, que se observa é uma relação em que existe um determinado controle, para além, porque eu digo assim, existe uma coisa que é ciúme e existe o que é controle. Muitas vezes a mulher, ela acaba não identificando aquele controle e achando que é ciúme, que é normal, e como você mesmo falou, ela entende que isso é a única forma de amar. Só que esse controle, quando ele já passa para um nível de violência, e aí eu falo a questão também até da perseguição, você vê mulheres que mesmo no contexto de um relacionamento que passa ao companheiro uma segurança, mas ele vai para além do controle, ele passa a perseguir, tem a questão da agressão. Então, tudo isso é algo que serve de alerta. Numa relação que deve existir, uma coisa que eu sempre digo, tem que ter confiança e respeito. Quando esses dois pilares não existem, muito difícil essa relação prosperar de forma positiva. Então, é entender que controle não é cuidado, que falar de forma grosseira não é o jeito da pessoa. A pessoa tem que ser tratada na relação com respeito, com carinho. Quando não existe isso, é um sinal que aquela relação pode, assim como eu digo, qualquer relação abusiva, ela é possível que evolua para um contexto de feminicídio. Nunca menospreze o agressor, jamais, que é o que eu observo muito no contexto de tentativa de feminicídio quando eu converso com uma vítima. Eu achava que ele não seria capaz de fazer isso. Eu disse, jamais menospreze um agressor. E aí, doutora, a gente pode aqui ilustrar esses sinais com pequenos sinais que, às vezes, como você bem colocou, a mulher não percebe. Ela acha que é normal. Por exemplo, uma reclamação sobre a sua roupa, né, a roupa que você está saindo. É um controle, né, que é diferente de uma observação. Meu bem, você não acha que essa roupa não está apropriada? Né, para esse lugar que a gente vai, do que, olha, eu acho que você... E aí, muitas vezes, ele até chega a menosprezar a mulher, a tentar minimizar, subestimar ali a mulher, para que ela seja humilhada mesmo e não saia do jeito que ela quer. Sinais de controle, por exemplo, da conta da mulher, de violência física, de quebrar alguma coisa da mulher. A gente vê, assim, vários relatos, né, na minha área de atuação, doutora, porque eu recebo mulheres que são vítimas de violência, que desejam regularizar todo o resto, divórcio, guarda, regulamentação de convivência, pensão. Então, a gente vê relatos exatamente assim, acha normal ali e quando pensa que não, já sofreram uma violência terrível como essa que a gente vem acompanhando. É verdade. Então, a alma está muito mais machucada do que a carne. Sim. E a carne pode até cicatrizar, mas muitas vezes aquela chaga da alma é a vida inteira que vai ficar aberta. Então, uma relação abusiva, ela adoece sim, ela mina o psicológico da vítima. E eu acredito que todas as violências que são previstas, elas têm essa carga muito grande psicológica, né? Ela está ali embutida em todas, porque quem é que não sofre violência psicológica, que sofre física, que sofre patrimonial, não é? Então, realmente é um adoecimento, um sofrimento por inteiro, a mulher por inteiro, não é?